Estamos de volta, então, com o nosso programa Sempre com Você. Adoro essa música, Claudeir, de verdade, né? É mais ou menos por aí, né? Nem que tempestade nós tenhamos que vencer, a gente tudo coloca nas mãos de Deus. E de fato é assim, né? Voar nas asas de Deus, nos entregar nas mãos de Deus. E quando a gente faz isso, a gente percebe, de fato, que é onde a gente tem que estar. Né? As outras coisas vêm por acréscimo. É como diz a palavra de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é assim que acontece. Quando a gente está na graça de Deus, nós estamos voando nas asas do Senhor junto com Jesus, a gente entende que é onde a gente está, é onde a gente tem que estar e que isso nos basta e que com isso nós compreendemos o nosso compromisso, nós compreendemos o nosso papel missionário e nós queremos que muito mais pessoas também estejam na mesma graça que nós. E é por isso que você contribui com a nossa obra, sabia? É por isso que eu sou Milite, né? Contribuo com a nossa obra de evangelização. Também contribuo, porque eu quero que as mesmas pessoas também experimentem isso, né? Kleber, eu sei que você é católico, né? Também isso, é praticante. E é muito bom quando a gente tá na graça de Deus, a gente quer que as outras pessoas conheçam isso também, né? Verdade, verdade. É muito, muito bom, né? Ser católico, gosto muito. E tem muitas graças na minha vida, graças à igreja, graças a todo o ramo da igreja católica. Viu só, gente? Não sou só eu que estou falando, não, viu? O Dr. Kleber Coelho também está aqui falando, dando o testemunho dele. Então, você que não é milite ainda, olha só. Tem como ligar para nós, 3349-1015, e fazer o seu cadastro. Quero falar seu nome aqui no nosso programa ao vivo. Te agradecer aqui, ó, pessoalmente, por essa câmera que está aqui na minha frente, olhando nos seus olhos. É verdade, viu? E você também olhando nos meus, vendo a sinceridade de um agradecimento profundo daquele que compreende o reino de Deus e nos ajuda, claro, nessa missão tão difícil da evangelização, né? Difícil, mas não impossível, porque sabemos que contamos com você na providência de Deus por meio das suas mãos. Vamos voltar aqui, então, à nossa conversa. Nós estamos falando hoje, olha só, de aposentadoria rural. Então, você que está em casa quer participar, o telefone é o mesmo, 3349-1015, ou então tem a nossa mensagem de WhatsApp no 8419-9938. Você pode tirar sua dúvida, o Dr. Kleber está aqui para esclarecer. Dr. Kleber, vamos falar agora. A gente sabe que esse serviço na roça, muita gente, por exemplo, sai de lá e da roça por algum motivo, ou dessas outras atividades, como você falou, seringueiro, né? Pescador, e acaba, por exemplo, conseguindo um emprego com salário fixo. Mas às vezes a pessoa trabalhou, sei lá, 5 anos, 10 anos nessa profissão. E não foi carteira assinada. E aí, como que a gente comprova isso, esse tempo de roça? Esse tempo de roça, esse tempo de aposentadoria especial, né, como dito, ele tem que obrigatoriamente ser via judicial para comprovar. Infelizmente não tem como acrescer sem gerar dano, né? O INSS não aceita essa situação. Outra coisa que é bom esclarecer também, referente a essa dupla jornada, né? Ou você é trabalhador urbano ou você é trabalhador rural, né? Essa situação que hoje em dia muitos acontecem e tem medo. Não posso ir para a cidade, ou não posso ir para o campo, não posso sair do campo, senão vou perder meu direito à aposentadoria especial. A lei, ela garante ao trabalhador até 120 dias ele poder trabalhar na cidade, com carteira assinada e tudo, sem prejuízo de perder sua aposentadoria especial. Tá? Então, 120 dias por ano. Então, um ano, 120 dias, que é em torno de 4 meses, depois no outro ano e assim sucessivamente. Não pode ultrapassou esse período, infelizmente, você perde o direito à aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, eu acho que não deixei bem claro, mas vou enfatizar. A partir do momento que você está trabalhando no campo, em regime de economia familiar, você é segurado. Então, eu estou falando homem, mulher, filhos, você tem direito, a mulher tem direito ao salário maternidade, né? O marido ou a mulher que estão trabalhando em regime de economia ficou doente, tem direito ao auxílio doença, tá? Muita gente pensa que é só aposentadoria e não é. Então, muitas mulheres do campo que ficam grávidas nunca solicitou auxílio o salário maternidade. Ficou lá, né? A gente na verdade, não pensa muito nisso, né? Até porque a mulher, que geralmente que ela acompanha, por exemplo, o marido na roça, a não ser que a gente sabe, por exemplo, que é pescadora, a gente sabe que geralmente ela entra, né, para pescar junto com o marido. Tem casos na minha cidade que eu conheço de pessoas que eram pescadores, né? O esposo, a esposa.
Mas muitas vezes essas mulheres, elas vão e acabam ficando do lar. Isso. Né? E essas mulheres também têm direito à aposentadoria? Porque assim, ela comprou, ela não é que ela não trabalhou, teoricamente, porque ela não quis, mas porque ela foi acompanhar o marido, e o marido tem tudo isso comprovado desse trabalho, né? Muito importante essa pergunta, porque essa é muita dúvida de mulheres. A jurisprudência, ou seja, os julgados da justiça, são bem claros, que muitas vezes fala que as mulheres trabalham às vezes muito mais do que o homem, porque além de cuidar da casa, tem que ajudar o marido, né, a apartar a vaca, no caso de cuidar da galinha, dos porcos, né, cuidar. Não adianta ela não fica só na casa. Então, além disso, o trato, o cuido dos filhos e da casa é um tipo de trabalho que sem ele, né, o trabalhador rural, o pai, que geralmente vai para a roça, né, não conseguiria, senão teria que ficar em casa. Então, ela tem todos os direitos, os mesmos direitos que o marido, né? Ela tem o direito de aposentar, sim, rural. Muito importante que para solicitar aposentadoria, no caso, ela tem que estar imediatamente no âmbito, na roça. Ela não pode ter sair há 10 anos e agora quer aposentar. Não, você tem que estar morando lá. Existe uma exceção só. Se você saiu há algum tempo, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, por causa da doença, e está aqui. Nesse caso, por exemplo, a mulher mesmo, né? Ela tem que ser casada no papel, tudo certinho? Ou, por exemplo, pode ser uma união estável, né? Entendi. Não. O simples fato dela ser segurada, ela está residindo, trabalhando ou na agropecuária, ou como pescadora, ou como seringueira, extrativista, né? Esse é o requisito dela. Ela ser casada, o casamento ajuda se ele já tiver comprovar. Por quê? Qual que é a grande dificuldade da aposentadoria rural? É a ausência de documentos. Essa é o que leva 90% dos casos a indeferirem. E é requisito e obrigação, inclusive na justiça, chamado indícios de provas materiais. Você tem que ter indício, tem que ter início. Fotos, às vezes a certidão de casamento, muita gente não vê, mas a certidão de casamento tem a profissão. Então, aqueles senhores e senhoras que casou na década de 70, está escrito lavrador, né, ou trabalhador rural. Aquilo ali é o indício de prova que naquela época ele trabalhava. Né? Além disso, muitas vezes você vai na veterinária ou em locais para comprar sementes, e você não custa nada sempre solicitar a nota fiscal em seu nome, que isso são provas documentais que provam que você trabalha. Bacana, olha só, chegou outra pergunta pra gente. O Arlindo pergunta assim: tenho 28 anos de contribuição ao INSS, vim da roça e entrei com pedido de aposentadoria. E aconselharam juntar esses 2 períodos de contribuição para dar o tempo que o INSS pede para se aposentar. Mas esse processo vem se estendendo há mais de 6 anos. Gostaria de saber por que dessa demora. Eu também gostaria de saber muito. Infelizmente, os advogados previdenciaristas, assim como eu, como sou advogado, né, eles estão reféns, né, pela ausência de juízes, né, ou a demora mesmo pelo excesso de processos. Então, muitas vezes demora, fica anos e anos e anos, e a gente fica na mão atada entre vocês, né, os beneficiários, e a justiça que não anda. Isso aí não é um problema, infelizmente, só do previdenciário. Em todos os ramos da justiça é muito lenta. Às vezes demora 6 anos, não, é um pouco incomum, mas geralmente em torno de 3 a 4 anos é normal. Esperar tudo isso, né? Meu Deus. Me fala uma coisa, a questão do vínculo com o sindicato rural, por exemplo, tem alguma diferenciação na questão da aposentadoria? Não. É interessante a pergunta sua, porque ele pode ser inclusive sindicalista e recolher pelo INSS como sindicalista, que isso não vai mudar. Desde que o sindicato esteja no ramo, né, no ramo onde ele atua, seja agropecuária, ou pescador, né, ou extrativista, e ele pode normalmente. Além disso, outra coisa interessante que põe na lei, que consta na lei, é que esse segurado especial, ele pode ser vereador na cidade dele, né? E mesmo recebendo esse salário de vereador e contribuindo para o INSS, ele não perde o direito à aposentadoria especial, né? Isso tudo é importante o cidadão saber, e na questão simples do sindicato, é mais uma prova que ele é segurado especial, né? Ele é sindicalista, representante, né, daquele aglomerado de pessoas. Olha, chegou outra pergunta pra gente aqui, Kleber. Boa tarde, Antonielli. Boa tarde. A Maria Iracema, do Residencial Oliveira, pergunta pra gente. Quero esclarecer uma pequena dúvida. O meu esposo trabalha em uma horta há quase 13 anos. Gostaria de saber se conta como rural.
Depende onde localiza essa horta. Se essa horta, mesmo que for nas proximidades das cidades, mas mais afastado, pode ser considerado trabalhador rural. Via de regra, é difícil o INSS aceitar. Isso, obviamente, vai ter que ir para o lado judicial, infelizmente. Mas é possível, sim, existem casos de pessoas que moravam na cidade, em frente tinha gado, na própria cidade, do lado, assim, né? E a justiça acatou e aceitou o pedido. Isso tudo, obviamente, precisa de indícios de provas materiais, vocês comprando sementes, essas notas, tudo, fotos, e aí provas testemunhais, com certeza conseguirá. Deixa eu te falar, some então o tempo do trabalho no campo, porque independente da idade, porque no campo, por exemplo, a idade muda, né, para a questão da aposentadoria rural. E aí a pessoa vem trabalhar na cidade. Tem diferenciação ou junta os dois e vale qual? Vale o do campo ou vale da cidade? Se somar, é o seguinte, a lei veda a soma de tempo especial para esse tempo de aposentadoria especial do agricultor para o urbano. É vedado, tá? Entretanto, existem muitos julgados na justiça que eles aceitam a somatória e somam um por um ano lá, um ano aqui, tá? Mas só na via judicial. O INSS ele vai negar porque a lei veda isso. Mas tem muitos julgados de entendimentos que é possível sim. Se ele trabalhou, é direito dele somar. Aí, como o outro telespectador disse, existem alguns julgados que determinam que ele tem que recolher para ser considerado esse tempo. Recolher, e é um valor geralmente alto, né? Para quem quer se aposentar e tem pouco tempo, é uma boa saída. Mas aí conta o tempo da cidade ou da questão específica? Dos dois. Vamos supor, eu trabalhei 5 anos na cidade e 10 anos no rural, eu tenho 15. Tá, mas a questão da idade, por exemplo, fica valendo qual? Aí depende de onde ele está. Né? Se ele está no rural, vai dar a idade do rural. Se ele estiver onde está por último, isso, então, equivale ao último emprego. Legal. Tem mais pergunta aqui pra gente, olha só. Minha avó tem 80 anos e sempre foi da agricultura. Nunca teve carteira assinada. O único comprovante que ela tem é a certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos que citam como lavrador. Ela tem direito a se aposentar pelo rural? Ela não comentou onde que ela está morando, né? Na fazenda. Não. Então, eu tenho que primeiramente saber se ele continua na área, na zona rural ou já na urbana. Porque um dos requisitos, né, para solicitar aposentadoria especial, né, no caso rural, ele está... Né, imediatamente, que fala que em torno de 12 meses está morando na zona rural, né, é um dos requisitos. Se ela tiver, com esses documentos já é indício de prova material, né, aí somando com provas testemunhais, muito possivelmente ela conseguirá. Nossa, mas com 80 anos já era para estar aposentada, né? Aposentado ou recebendo o benefício LOAS, né, que é o benefício essencial, que não é aposentadoria, né, que não é aposentadoria, mas é... Você já falou isso pra gente, né? No caso da pessoa que recebe pensão, ela tem direito à aposentadoria? Muito importante que muitos, né, eu tenho algumas ações... Pensão ou auxílios, né? Auxílio doença ou auxílio reclusão, né, no caso. Vamos falar do auxílio reclusão daqui a pouquinho. Fala questão da pensão, Kleber. Tá. É muito importante essa informação, que muitas pessoas têm medo. Falam assim, mas eu estou recebendo pensão. Meu marido faleceu, que também era rural e era aposentado, eu não posso entrar com auxílio porque senão eu vou perder minha pensão. Ou meu filho e eu estou recebendo pensão. Não tem nada a ver. O único requisito é que essa pensão seja, no máximo, um salário mínimo. Tá? Se você tem uma pensão de 2 salários mínimos, você não tem direito a solicitar a aposentadoria. Na realidade você tem, mas você vai perder, porque a aposentadoria é de um salário mínimo. Então o único requisito, você pode somar sim os tempos de pensão, né? Você pode somar sim a pensão com a aposentadoria, desde que essa pensão seja de um salário mínimo. Tá? Então é possível, então quem tem pensão, quer pensão e ainda quer aposentar por especial, é possível sim. No caso dessas mulheres, que a gente já citou aqui, a questão da que ela era do lar e tudo mais, ou da pensionista, ela recebe somente, vai ser baseado na questão do valor do salário mínimo? Não porque na parte dela, teoricamente, não há uma contribuição, né? Exatamente. Sempre a pessoa que trabalha, o trabalhador especial, né, nessa aposentadoria especial, sempre é baseado no salário mínimo. Né, que é o menor benefício, que é o salário mínimo. Porque ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, eles sempre vão ganhar um salário mínimo. Então, muitas vezes, como você estava dizendo, de somatória entre um e outro, né, esse tempo é contado como salário mínimo, esse tempo trabalhado, né, para efeitos de aposentadoria urbana. A aposentadoria urbana, não, ele pode variar até o teto previdenciário, que é um pouco acima de R$5.000. Entendeu? Tem muita gente que passa por isso, né?
trabalhou, vamos supor, 15 anos na roça, vem pra cá, e aí trabalha com carteira assinada, e aí falta 2, 3 anos para você fechar lá para poder aposentar. Aí eles começam a ir lá atrás, né, para tentar resgatar. É possível, isso é comum, né? Infelizmente o INSS dificulta bastante, né, esse acesso, e aí muitas vezes tem que ir para a justiça, que dá até desânimo às vezes com a demora, né? Mas é possível você resgatar aquele período e contar como tempo de serviço, sim. Legal. Olha só, também tem outra pergunta aqui. Fiz a contribuição durante muitos anos e tenho problemas de saúde que mal posso andar. Como faço para solicitar a aposentadoria e como posso puxar esse tempo de contribuição? Carlos Viana. Tá. Esse tempo de contribuição, primeiro você tem que fazer a solicitação no INSS, que ele vai negar, né, para posterior entrada na justiça. Nesse caso seu aí, para você aposentar, eu tenho que saber quanto tempo de contribuição que você tem ou se você está no período de graça. Que é o período de graça? Você estava contribuindo e teve a doença? Ou depois que você parou de contribuir e passou um longo tempo, você teve essa doença? Né? Porque isso tudo varia. Para você aposentar, via de regra, você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, que são 180 meses, e a idade, homem 65 e mulher 60. Tá? Para aposentar por invalidez, você tem que estar recebendo auxílio doença ou para eventual aposentadoria por invalidez. Ó, a última pergunta aqui, né, para a gente poder encerrar. Sou formada em agronomia. Antes de me formar, sempre trabalhei na roça. Após formar, trabalhei por 3 anos como agricultor familiar, mas passei num concurso. Por questão de aposentadoria, teria como incorporar o meu tempo de serviço para aposentadoria, o tempo de serviço rural? Uriel. Sim, como dito já, é possível sim, mas sempre é na via judicial. Infelizmente, o INSS ele dificulta bastante, né, essa incorporação. Né, até por questões legais, né, porque a lei proíbe isso. Então é possível sim, na via judicial, você incorporar esse tempo aí. Agora, Kleber, o que acontece, né, assim, como que a gente pode evitar com que essa aposentadoria rural ela seja rejeitada? Então. Porque você está falando que muitas coisas são por vias judiciais, né? Exatamente. Muito importante. Quem é trabalhador rural e está nessa situação, vai guardando os comprovantes, as notas fiscais, né, de compra de material de insumo para a própria fazenda. Tire fotos, hoje é muito mais fácil, mas antigamente era difícil, né? Fotos, você lá na lida diária, trabalhando, né? Além disso, esses documentos, conta de água e de luz, hoje graças a Deus, tem muitas pessoas com água e luz no campo, né? Que comprovem esse trabalho. Contrato de mútuo, contrato de possuidor, de posseiro, né? O contrato da fazenda, simplesmente. Tudo isso é indício de provas e facilita muito você conseguir a aposentadoria rural. Deixa uma mensagem, então, acho que um recado, né? Sim. Não só para os trabalhadores rurais, mas para os pescadores que, de repente, não sabem disso, os seringueiros que não sabem que tem direito à aposentadoria rural, né? Seringueiros, né? Então, eu quero agradecer a vocês, né, os telespectadores, e colocar à disposição, né, para sempre saneando essas dúvidas, né, muito importante. E é importante para vocês sempre guardar esses documentos, porque vai servir mais cedo ou mais tarde. Principalmente quem tem uma doença, às vezes ninguém sabe o dia da manhã, né, é necessário um auxílio-doença ou um salário-maternidade. Né, e essas dúvidas assim são dúvidas simples que se você souber, vai sanar muitas dúvidas e facilitar muito na hora da sua aposentadoria. Kleber, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. A gente te espera numa próxima oportunidade. Tá bom? Obrigada. Vamos agora, então, à dica de hoje, gente, porque a dica ela é muito bacana. Olha só a nossa dica de hoje. Nós vamos falar para você sobre a questão da tábua de carne. Sabe quando a gente usa bastante, né? A tábua de carne fica com cheiro de alho, de cebola, de peixe. Para você tirar esse cheiro, é só você esfregar bem um pedaço de limão enxaguando em seguida. Sai todo o cheiro e aí a tábua fica novinha em folha para você picar qualquer outra coisa. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com as notícias de hoje. Nós temos um recado bacana para você do Nelson Henrique no próximo bloco. Não sai daí, não. Que maravilha, gente. Mais uma quinta-feira do direito aqui, feita especialmente para você que está em casa. E por falar especialmente para você que está em casa, o Nelson Henrique tem um recado para dar pra gente. Vamos parar de falar, vou chamar já ele, tá bom? Então, Nelson Henrique, seja bem-vindo ao nosso programa, sempre com você. Qual que é o nosso recado de hoje? Fala pra mim.
Olá, Antoniele, salve Maria Imaculada, uma boa tarde para você que acompanha o programa Sempre com Você. Veja bem, mês de maio é o mês dedicado a quem? A ela, Nossa Senhora, mês de Maria, a nossa mãe que intercede, mas não somente intercede, sim caminha conosco, pega em nossas mãos e nos leva até Jesus. Olha, hoje o meu recado é para você que é milite. Quero falar sobre fidelidade. Saiba que o que nos garante o céu e o que nos garante a vida eterna, claro, é seguir Jesus, não é? Pois é, mas é seguir com fidelidade. Por isso eu ouso dizer que a fidelidade é quem nos garante o céu. Se nós formos fiéis a Jesus, certamente alcançaremos aí o mérito de um dia morar na glória de Deus. E a fidelidade aqui na terra também é essencial. Quando nos propormos a fazer alguma coisa na nossa vida, nós precisamos ir até o fim, porque assim nós completaremos o sonho, realizaremos os projetos que nós traçamos e principalmente os projetos que Deus traça para as nossas vidas. A fidelidade que hoje eu quero comentar com você é para com a nossa obra de evangelização, a Milícia da Imaculada, que conta com a sua doação e que através desta fiel doação, através desta fidelidade, é que nós conseguiremos arcar com todas as despesas que nós temos mensalmente e mais, conseguiremos ainda mais alcançar almas para Jesus através do coração imaculado de Nossa Senhora. E para você, milite, que for fiel no mês de maio, preste atenção, hein? Vai colaborar fielmente através do boleto que chega com a revista O Milite. Você que for fiel, no dia 31 de maio, concorrerá ao sorteio desta linda imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tá vendo que bonito? Então, o milite fiel tem direito a concorrer ao sorteio da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui na TV Imaculada Conceição. Você de Campo Grande e região que colaborar fielmente com o boleto que chega pela revista O Milite no dia 31 de maio às 19 horas. Um pouquinho antes, né? No final do programa Rosário em Seu Lar, você concorrerá a esta linda imagem. Então não deixe de colaborar conosco. É o boleto através da revista O Milite que vai garantir o seu nome aqui no sorteio, tá certo? Vamos ser fiéis, vamos coroar, vamos presentear Nossa Senhora também através da nossa fidelidade para com esta obra de evangelização. Dia 31 de maio, a partir das 18 horas, no programa Rosário em Seu Lar, no finalzinho do programa, terá então o sorteio desta imagem de Nossa Senhora Aparecida. Antoniele, muito obrigado pelo espaço. Milite, muito obrigado pelo seu sim. Vamos juntos ser fiéis a esta obra de evangelização. Um grande abraço a todos e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Nelson. Olha só quem está em minhas mãos. Ela, a Aparecida, viu? A Cidinha para os íntimos, né? Nós que somos íntimos, ela é a Cidinha, que a gente tem intimidade com Nossa Senhora, você já sabe, né? Então, olha só, essa imagem é específica para sorteio dia 31 de maio no Rosário em Seu Lar, para quem colaborar com o boleto da revista, tá bom? A revista você já recebeu na sua casa, então faça a sua contribuição. Só quero dizer que eu estou concorrendo também, porque eu também sou milite, você sabe como é que é, né? Mas se eu ganhar, por exemplo, né, a Nossa Senhora, eu coloco para sortear de novo, tá bom? Porque a nossa prioridade são vocês. Eles estão rindo de mim aqui, porque eles já me intimaram a colocar de novo se eu ganhar. Não tem problema, não. Se o Nelson ganhar também, ele vai colocar também, porque todos nós somos milites, qualquer um, né? Aqui da TV. Pode ser, gente? Qualquer um aqui da TV que ganhar vai colocar de volta para o sorteio para que você seja agraciado com essa imagem. Olha que linda. Tá abençoada, viu, gente? Diretamente de Aparecida para sua casa. Então, já colaborou com a revista? Com o boleto da revista? Não colaborou ainda? Dá tempo, viu?